Seja bem-vindo ao canal Assim Diz o Senhor. Desde já quero pedir a sua cooperação, a sua colaboração, para que você possa inscrever-se, dar um like e assinar o sininho, para que este propósito possa ser alcançado por demais pessoas. Eu gostaria de falar com você, em poucos minutos, uma parábola fantástica, maravilhosa, que nós encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do versículo 11 a seguir, que é a parábola do filho pródigo. Como você se sentiria se você desse um conselho para um seu filho ou para um amigo, e esse filho ou amigo tornasse-se uma pessoa rebelde e não quisesse ouvir, virasse as costas para você, ignorando os teus santos e sábios conselhos? Isso é o que aconteceu nessa parábola. Nós encontramos ali um dado momento em que um chefe de família, com 2 filhos, a Bíblia nos diz que o filho caçula procurou o pai e pediu para ele parte dos seus bens. Na cultura dos judeus, aquilo realmente era algo inaceitável, porque isto só poderia ter acontecido com o falecimento do pai. Ao fazer isso, este pedido, dá-se a entender que pelo prazer dele seria já que o pai estivesse morto. Até porque, pela cultura judaica, os filhos mais velhos é que eram os mais beneficiados do que os filhos caçulas. Mas na parábola é dito que o pai, então, depois de muita relutância, deu para ele a parte que lhe cabia. Então nós encontramos ali o momento em que esse rapaz sai pelo mundo afora, gastando com mulheres, amigos, bebidas e tantas outras coisas. Até chegar um certo dia na sua vida em que realmente não tinha mais condição alguma de sobrevivência. E ao procurar lá naquele local, naquelas terras, um serviço, algo para realizar, alguém lhe deu um trabalho para cuidar de porcos. Imagine, um judeu cuidando de porcos. Você sabe que a cultura judaica é muito restrita nesse quesito para lidar com este animal. Mas agora ali, juntamente com aqueles animais, mexendo com aquele ambiente totalmente fédido, sujo, inadequado, ele começou a sentir o desejo de comer as comidas que os porcos comiam. Como é que pode? Mas em um dado momento, a Bíblia nos diz que ele caiu em si, como se tivesse anestesiado, agora ele acordou. E ele disse, na casa de meu pai, um simples funcionário, um empregado, ele tem pão a comer e pão com fartura. Já sei o que vou fazer. Vou voltar para a casa do meu pai e vou lhe pedir perdão. E vou dizer para que ele não me considere mais como um filho, mas como um empregado comum. Aqui está a chave do segredo. Ele pensou em voltar e ele colocou em prática este ato. Ele se levantou e foi. A Bíblia continua dizendo que o pai, quando estava ali, longe, avistou o seu filho e diz que correu para abraçá-lo. Eu fico tentando imaginar essa cena. Quem sabe esse rapaz agora, barbudo, cabeludo, com unhas grandes, vários dias sem tomar banho, quem sabe agora magro pela fome, o seu pai não o repreendeu, não o xingou, não o maltratou, pelo contrário, o abraçou e o beijou, e pediu para que trouxesse a melhor roupa, a melhor sandália, e tirou do seu dedo um anel e colocou nas mãos desse filho pródigo. Nós encontramos aqui agora um momento em que é dito que foi feita uma grande festa. Um cevado foi morto. E nesse interim chega o segundo filho, o filho mais velho, que ao aproximar-se da casa, de longe, escutou as músicas, as cantorias e as risadas, e questionou com um dos empregados da casa: o que está acontecendo? Ele disse: o seu irmão que estava perdido voltou. E agora o pai sai e pede para que esse filho entre para poder se alegrar. Mas ele não estava alegre com o retorno do irmão. Ele estava triste. Até mesmo chegou ao ponto de dizer para o pai: há tanto tempo eu te sirvo, e o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos? Aqui nós temos às vezes sempre a ideia de achar que somente há um filho perdido. Mas nessa parábola, os 2 estão perdidos. Perdido aquele que saiu e perdido aquele que estava dentro de casa. Porque aquele que estava dentro de casa, ele se achava não como se fosse um filho, mas como se fosse um empregado também. Ele diz: tudo que o Senhor pede para mim fazer, eu faço.
eu realizo todos os seus projetos, todos os seus santos propósitos. Então ele não reconhecia aquele homem como pai, apesar do pai reconhecê-lo como filho. E ele chegou até mesmo ao ponto de dizer: agora chega esse teu filho e o Senhor faz uma festa? Ele não disse: agora chegou o meu irmão e o Senhor faz uma festa. Naquele momento, aquele rapaz ele não reconhecia o outro como seu irmão. Tristeza no coração. Estava na casa do pai por obrigação, de um modo forçoso, não de um modo prazeroso. Muitos também são assim, na casa de oração, na Santa Igreja de Deus. Muitos estão dentro da igreja apenas cumprindo requisitos, guardando leis e mandamentos e projetos, mas estão mais perdidos do que aqueles que um dia já passaram por ali e também foram embora. Mas muitos que também foram embora já voltaram, como eu já tive o prazer e a oportunidade de rever muitos desses voltarem a fazer uma nova aliança com Deus. Este pai da parábola é o nosso Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, que está também à procura dos filhos pródigos que um dia estiveram na casa do Pai, participando de todas as atividades, quem sabe ministrando no altar, no púlpito, quem sabe tocando instrumentos musicais, quem sabe cantando um dueto, quem sabe cantando um solo, um quarteto ou um coral, quem sabe ali visitando pessoas, mas por esses vai e vem da vida se afastou, foi para o mundo e lá no mundo agora se envolveu com as coisas carnais e agora sentiu a saudade da casa do Pai e o Pai está ali pronto para receber. Se eu estiver nesse momento falando com um pródigo, volte para que você possa ser acolhido por esse Deus maravilhoso, esse Deus perdoador. E para você, que não se afastou, mas quem sabe está dentro da casa do Pai, com um coração amargurado, ressentido, que você também possa reconhecer nesse Deus maravilhoso um Pai de amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz.